Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, apareceu ali a Maria, apareceu ali aquelas mulheres que estavam logo ali naquele momento, e Jesus falou que queria ter um encontro com os seus discípulos lá na Galileia. Então teria aí de andar mais ou menos uns 100 quilômetros, Jesus agora já estava no seu corpo glorificado, então já não precisava mais ficar andando, ele já aparecia onde ele assim quisesse, porta fechada ele aparecia ali no meio, porque agora já estava com o corpo glorificado. E Jesus quis esse encontro com os discípulos, com os 11. Por que 11? Porque Judas já tinha se afastado e já estava morto, E mesmo assim, quando Jesus aparece aos 11, diz aqui o texto, que eles quando viram Jesus já glorificado, diz aqui o texto que mesmo assim, eles adoraram, e alguns, não é um, alguns ainda duvidaram. A gente fica pensando, como pode duvidar de Jesus? Eles foram para lá, viram Jesus morrer, viram a sepultura vazia, e mesmo assim, alguns do 11, não temos o nome aqui, de quais foram os discípulos. E Jesus chegou para eles e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É claro, meus irmãos, que mesmo antes da sua morte, Jesus já tinha esse poder, já tinha autoridade, por diversas vezes somos informados pela palavra do Senhor que Jesus falava com autoridade. Mas, após a ressurreição de Jesus, isso foi acrescentado a ele. É importante destacar que a ressurreição de Jesus é um marco muito importante no cristianismo, É um grande diferencial que há entre todas as religiões, é a ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus mostrou ali que ele venceu a morte, não é verdade? Paulo, quando vai falar sobre a ressurreição, ele vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Então, quando Jesus ressuscita, ali ele está obtendo vitória sobre a morte. E ele diz: toda autoridade, ou todo poder me foi dado no céu e na terra. E agora, quando chega no versículo 21, ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações. Aqueles irmãos que estão com a Bíblia atualizada, está dizendo bem assim, pode deixar corrigido aqui mesmo, está dizendo bem assim: ide, portanto, fazer discípulos. Quantos estão assim? Levanta a mão. Ide fazer discípulos. Olha para a sua Bíblia, levanta a mão. Só você que está com a atualizada. Quantos estão bem assim? Ide, ensinai todas as nações. Levanta a mão. Então, uma boa parte está com ide, ensinai. A ordem aqui, meus irmãos, que Jesus está dando é: ide, ensinai ou ide fazer discípulos. É a mesma coisa, tá bom? O fazer discípulo nada mais é do que o ensinar. A corrigida vai colocar ensinar. Então aqui nós temos duas ordens ou apenas uma ordem? Qual é a ordem que Jesus deu ali para os seus 11 discípulos? Ele deu para que eles, a ordem é ensinar ou a ordem é ide? Qual é a ordem aqui? A ordem, meus irmãos, é ide, ensinai. É uma ordem só. Nós temos que tomar cuidado com dois movimentos aí que são muito fortes, têm crescido muito na igreja. Um é a chamada missão integral da igreja. Os irmãos precisam tomar muito cuidado com isso, irão ouvir falar muito sobre isso. O que é a missão integral da igreja? É aquela que procura trazer o assistencialismo ao evangelho, Aquela que procura trazer assistência social. A missão integral da igreja nada mais, nada menos é do que uma vertente da teologia da libertação, que aconteceu aqui em toda a América Latina, algumas décadas atrás. Nada é mais do que isso. E a missão integral caminha muito paralelo. Tem muitas igrejas entendendo que a missão da igreja não e alguns até entendem que a questão social deve estar acima da divulgação do evangelho. Eu quero mostrar para os irmãos hoje que eu não vejo o Senhor aqui falando sobre isso.
Eu não vejo o Senhor falando sobre isso aqui. A missão da igreja é pregar e ensinar a palavra de Deus, não é verdade? Os irmãos não vê Jesus ali fazendo multiplicação de pães duas vezes em todo o seu ministério, mas ele faz isso após ensinar, após a pregação, após aquele povo passar ali o dia inteiro com o Senhor, ouvindo a sua palavra, e os discípulos falam bem assim: vamos despedir esse povo, porque já é tarde, eles precisam de comer. O Senhor, vamos dar de comer, dá-lhe voz de comer. Mas como é que nós vamos dar? Nós não temos recurso, aqui tem 5.000 homens, né? Então vê o que eles têm, ali tinha alguns pães, peixinhos, Jesus foi lá e multiplicou, e depois multiplicou na segunda vez. Aí quando o povo queria a terceira vez, o Senhor falou: não, sem multiplicação de pães hoje. Agora eu quero falar sobre outro pão, porque vocês estão vendo para mim por causa do pão, e o pão que perece, mas hoje eu quero falar sobre o pão que permanece. E o Senhor ele começa a falar sobre o evangelho. Ele fala: vossos pais comeram o maná no deserto, e todos eles morreram no deserto, eles estão mortos embora comeram maná. Então o Senhor começou a falar, eles começaram a ir embora, ali tinha mais ou menos umas 10.000 pessoas, Jesus falando, eles indo embora, e de repente o público esvaziou, de repente o local ali ficou vazio, né? Olha só que decepção, né? Se Jesus fosse frustrado, como é que ele ficaria ali? Todo mundo foi embora, e só ficou os 12 discípulos. Jesus então vira para eles e fala: vocês também não querem ir atrás dele? O Senhor Pedro toma a palavra e disse: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna, meus irmãos. Então nós precisamos tomar cuidado com esse movimento, né? Não tem problema nenhum, nós queremos ajudar a pessoa que está aflita, que precisa do pão, que precisa do socorro, que precisa da ajuda, mas essa não é a missão principal de missões. Não é essa a missão principal. E a outra coisa, temos que tomar muito cuidado com esse movimento chamado movimento missional, que os irmãos já ouviram falar por aí em algum lugar. Esse movimento, ele interpreta essa palavra ide aqui, ó. Eu vou dizer por que eles fazem isso. A palavra ide aqui, o texto grego aqui é um particípio, e a palavra fazer discípulos é o imperativo, só que o ide aqui, ele vai ter característica de um imperativo. Então o pessoal do movimento missionário vai dizer o seguinte: o que o Senhor está falando aqui é o seguinte: indo, vocês pregam o evangelho. Tipo assim, vocês vão na padaria, pregam o evangelho. Vocês vão numa festa, pregam o evangelho. Eles tiram a questão do enviar. Estão entendendo? Eles estão tirando essa questão de enviar, de mandar o missionário ir, e estão dizendo que todos nós aqui somos missionários. Isso é verdade, em parte isso é meia verdade. Aqui você falou uma coisa importante, vou ter o convite, então vou botar os convites no meu bolso. É um fato, meus irmãos, que para onde eu for, eu convido pessoas para sábado. Ok, isto é uma parte só, mas isto não quer dizer que é a missão toda da igreja, tá bom? A igreja tem um compromisso em enviar. O enviar aqui é você enviar a pessoa para um trabalho específico em uma outra nação. Aqui na realidade, quando fala nações, pode ser também etnias, ou seja, dentro do Brasil nós temos etnias dentro do Brasil. Dentro do Espírito Santo nós temos etnia no Espírito Santo. Se vocês forem ali na região serrana, temos etnia. O irmão aqui ali de São Mateus sabe que ali nós temos uma etnia muito forte, né? Ali temos descendentes de africanos muito forte ali. Então são etnias que ainda não foram alcançadas, mas também essas etnias aqui pode também ser nações, meus irmãos. Então são duas coisas que nós precisamos estar atento, tá bom? A esses dois movimentos que têm vertentes muito fortes na igreja brasileira. A ordem que Jesus deu aqui foi: ide e ensinai, ou ide fazer discípulos. É muito normal vocês verem, às vezes, pessoas, cruzadas evangelísticas, né? E na minha juventude eu trabalhava muito com cruzadas evangelísticas, desde os meus aí 17 anos, 18 anos de idade, gostava muito de fazer cruzada, em cima de palanque, em cima de caminhão. Isso é muito importante, e as pessoas se convertem. Vocês vê cruzadas, né? Na África, a cruzada na Nigéria, em tantos lugares. O irmão sabe que Nigéria hoje é um país que parece que é mais populoso até do que o Brasil, em quantidade de pessoas, e você vê aquelas cruzadas, e faz aqueles apelos, milhares de pessoas vêm na frente, mas só que isso não está resolvido ali, tá bom? Não está resolvido. A ordem de Jesus aqui é fazer discípulo. Fazer um discípulo, irmãos, não é só com uma noite.
Fazer discípulo não é só com uma pregação. Fazer discípulo não aqui tivemos 10 mil conversões e pronto. A mesma coisa que a pessoa vai lá e gera o filho e não dá alimento para o filho, não cuida dele, deixa ele ali abandonado e vai embora. Então não adianta. O ensinar aqui, o fazer discípulo, meus irmãos, é o chamado do Senhor para a nossa igreja. Os irmãos oraram por nós. O que nós fomos fazer? Eu disse para os irmãos que hoje iríamos falar um pouco sobre isso. O que nós fomos fazer ali em Angola? O que fomos fazer ali em Moçambique? Ensinar pessoas. Ensinar pessoas. Por quê, irmãos? Porque todos os missionários que estão ali, brasileiros, Moçambique, eu estava conversando com o pastor Isaías agora há pouco, ele é moçambicano, agora há pouco, eu falo semana passada, entrou uma crise de instabilidade ali no país de Moçambique. São países que têm muitas instabilidades, né? A qualquer momento ali pode ter guerra civil, a qualquer momento ali pode ter. Então, quando entrou aquele momento de estabilidade, por questões políticas, na verdade, os brasileiros, né, começaram a fechar as coisas. Ele falou para mim que os brasileiros, missionários americanos estavam ali, todos eles foram embora. A maioria foram embora, foram para os Estados Unidos, alguns voltaram aqui para o Brasil. 2 que estavam na missão ali foram embora para os Estados Unidos, outros do Brasil voltaram, porque eles vão voltar. O missionário que está lá na África ou outro local, ele uma hora vai voltar. Se o filho passa mal, ele volta. Quando a criança crescer, precisar de um estudo mais avançado, ele vai com certeza levar essa criança talvez para um outro país. Então quem vai ter de levar aquela obra à frente são os obreiros que ali estão, são os nacionais, são os nativos que ali estão. É eles que vão ter de levar essa obra à frente, meus irmãos. Então o ensinar aqui é você capacitar aquelas pessoas, aqueles líderes, aqueles obreiros que estão ali, treiná-los, na verdade, para quê? Para que eles um dia possam andar-se livre. Imagine bem, a Assembleia de Deus no Brasil, os irmãos sabem, ela foi fundada por suecos. Então a primeira geração aqui, você vai encontrar, se você procurar a primeira geração da Assembleia de Deus no Brasil, os primeiros 20 anos, toda a base era sueca. Mas quando chegou um ponto, chegou um momento, não é verdade, o que eles fizeram? Eles viram que o Brasil tinha condições de caminhar, que os pastores brasileiros tinham condições de caminhar. Então eles passaram o trabalho para os brasileiros. Hoje, quando você olha a estrutura da igreja toda, ela é formada por brasileiros, porque somos nós que damos continuidade. Eles entregaram, agora está aqui, nós começamos, agora vocês dê continuidade ao trabalho do Senhor. Então, irmãos, isto é missões. Não é quando alguém vai centralizar uma coisa, não há porquê, não justifica. Nós temos uma igreja lá no país da África, Assembleia de Deus de Itapuã, lá no país africano. Não justifica isso, meus irmãos. Eles vão olhar aqui e vão pensar, mas o que é isso? Uma igreja brasileira aqui? Não justifica. Temos uma igreja brasileira com nome às vezes, e alguns vão lá e colocam bem assim, convenção tal ligada aqui ao Brasil. Não há porquê isso, meus irmãos. Não há porquê. Lá tem pessoas para fazer a obra do Senhor. Irmãos, os irmãos africanos são extremamente inteligentes, são ganhadores de almas, são pregadores, são pessoas dedicadas ao Evangelho. Eu digo isso por experiência própria, por talvez ir 8 vezes naquele continente. 8 vezes que eu fui naquele continente, de conhecer ali Moçambique, conhecer Senegal, conhecer Guiné-Bissau, conhecer Togo, conhecer África do Sul e conhecer Luanda, e poder lidar com eles, caminhar com eles. Eu vejo o amor, a paixão que eles têm, a alma, a ganhar alma, a facilidade que eles têm de ganhar alma, coisa que um brasileiro, um estrangeiro, mesmo um brasileiro que fala o mesmo idioma deles, teria dificuldade ali. Então, meus irmãos, só que quando uma pessoa dessa se converte, eles está com muita coisa ali com ela, muita questão de sincretismo, muita questão, mistura de espiritismo, muita coisa. E para trabalhar com aquela pessoa não é fácil, meus irmãos. Vai demandar muito tempo. Vai ter que caminhar muitos anos com ela para poder realmente aquela pessoa se livrar de tudo aquilo. Um exemplo disso somos nós que estamos aqui. Somos eu e você que estamos aqui. São os discípulos, irmãos, viram aqui. Jesus andou 3 anos com esses discípulos. E esses discípulos, depois de 3 anos que Jesus andou falando, ensinou, falou que morreria, que ressuscitaria, e mesmo